Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essa é a Masterclass da VRS Academy sobre comunicação em público para o público. Eu sou Vivi Rio Stella e vou provocar já uma primeira reflexão para você, para a gente começar essa conversa. Pense que te deram 24 horas para você se preparar para uma apresentação. E aí pensa o contexto que faz sentido para a sua realidade. Como é que você se sente com esse convite? Como é que você se prepara nessas próximas 24 horas para comunicar com eficiência e com impacto aquilo que você precisa passar para as pessoas, quer seja uma ideia, um projeto, um processo, enfim, aquilo que é o assunto do seu dia a dia. Agora que você já se preparou para estar diante das pessoas, podem ser 2, 1, 10, 20, centenas de pessoas, como é que você se sente neste momento em que você se apresenta? Que ideias povoam a sua cabeça? O que é que você percebe quando você vê a reação das pessoas? Ou quando você está, de repente, no cenário digital em que ninguém abriu a câmera, por exemplo. E depois que termina a sua apresentação, como é que você se avalia? Será que você faz isso ou não dá tempo? Já vai para a próxima atividade, já vai para aquela próxima tarefa e mal pensa sobre como foi o seu desempenho? Então, essas 3 perguntas têm a ver com os bastidores, com o momento diante das pessoas e depois que isso termina. E é claro que esses 3 momentos são fundamentais para que você aprimore a forma como você se comunica. E a gente vai entender melhor como usar técnicas e recomendações validadas para que você se prepare adequadamente, faça de uma forma prática e com impacto a sua fala e depois saiba avaliar, até para não se punir muito no sentido de, fui pior do que eu imaginava, ou você espera que as pessoas te falem algo para poder realmente achar que você foi bem ou não foi bem. Então, vai te dar mais autonomia também, para você navegar e escolher aquilo que realmente faz sentido e é mais coerente para cada contexto que você se apresenta. E aí vou já te dizer uma coisa importante que eu levei algum tempo para poder aprender e eu quero te ensinar nessa Masterclass. Sem dúvida, cada apresentação é uma grande chance para você construir a sua reputação, validar também a sua carreira, o seu conhecimento perante as pessoas, mas não é sempre um final de campeonato. E eu te falo isso porque a gente às vezes encara toda a apresentação como se fosse um final de campeonato e exige um perfeccionismo muito elevado. E isso talvez comprometa até a sua autopercepção de como você se saiu, de como você desempenhou aquela explicação ou como você realmente conectou com as pessoas. E também tem o outro lado, tem pessoas que acham que toda apresentação é só um treino. Eu vou lá, eu faço, se deu certo deu, se não deu também tudo bem. Não, ali é um jogo que você está levando o melhor para poder chegar a um resultado, atingir o objetivo da sua comunicação com aquelas pessoas que estão ali te escutando. Então lembrem que são jogos e não associe talvez com uma ideia de jogo competitivo, pode ser um jogo colaborativo, você faz com as pessoas. Então, por isso que essa Masterclass chama Técnicas de Apresentação em Público e para o Público. É com o público que também a gente se retroalimenta de novas ideias, valida os caminhos que você planejou e ao mesmo tempo pode mudar alguma coisa no meio do caminho, ter esse jogo de cintura. Então, eu tô te falando tudo isso nesse começo para você levar desse início de Masterclass o seguinte: a comunicação em público começa lá nos bastidores e ela termina um pouco depois que você sai dos holofotes. E a comunicação é também para o público e é sempre uma grande chance de você jogar um jogo, vencer no sentido de construção de uma boa reputação e atingir um bom resultado. E aí você já notou que eu fiz uma metáfora com jogo. E nem falei o nome do jogo, pensa aí qual que é o esporte que te adequa melhor, mas essa metáfora é justamente uma técnica de comunicação. O Aristóteles já dizia que, de longe, as metáforas e analogias são a coisa mais importante da comunicação. Então, já coloquei no começo para você pensar qual será que é a metáfora que você pode usar nas suas comunicações, nos seus temas. E eu vou falar outras tantas metáforas aqui ao longo dessa Masterclass para te inspirar a pensar nas suas também. Agora, vamos entrar nas técnicas em si para que você possa usá-las no seu cotidiano, nos mais diferentes contextos. Então, a maneira como eu procurei sintetizar ao longo desses muitos anos dando cursos sobre esse tema foi usando uma sigla que são os 3 P's.
Não à toa são 3. De novo, Aristóteles já dizia que a gente se lembra de 3 ideias mais do que 5, 10 ou 20. E a gente vê ao longo da história esse número 3 aparecendo em diferentes cenários. E esses 3 P's sintetizam basicamente o planejamento, a prática e a presença. Eu vou começar com o P de planejamento, porque é como eu fiz aquela primeira pergunta. Quando você tem uma apresentação, sem dúvida que você já começa a se preparar antecipadamente lá nos bastidores. Não quero que você entenda que tem que usar um tempão para fazer isso, até porque eu sei que a sua agenda é muito cheia de tarefas. Muitas vezes o seu trabalho demanda muitas apresentações em seguida. Não vai dar para ficar um tempão planejando, ensaiando, treinando em voz alta, que seria, digamos, o mundo ideal para que você fizesse uma apresentação. Então, para você planejar de uma forma prática, consistente e útil e de acordo com a sua agenda também, sem onerar muito tempo, primeira coisa que você pode pensar, nesse cenário, nesse contexto, o que você espera? E aí tem 3 perguntas fundamentais para você responder. Qual é o tema que você vai levar? E aí, para quem é professora, para quem é advogado, empreendedor, para quem é líder, pense qual que é o tema importante dessa reunião, qual é a pauta dessa conversa, dessa aula. E aí veja, o tema é o assunto. Vou falar de um problema num projeto, eu vou falar de um conceito específico, eu vou falar de um cliente específico, então esse é o seu tema. Agora, a partir desse tema, a gente tem que pensar, por exemplo, qual é a abordagem. E a abordagem significa qual é o objetivo dessa sua apresentação. E o objetivo, dica prática para você, tem que ter verbo. Se não tiver verbo, é tema. E tem que ser um verbo não como, eu vou apresentar sobre o projeto, porque isso é a sua ação de comunicação. E a ação de comunicação você tica na lista lá da sua agenda e está resolvido. Então é mais profundo do que isso o objetivo. Você quer convencer as pessoas de que esse é o melhor projeto neste momento da empresa? Ou então você quer persuadir as pessoas a aderir a essa mudança de comportamento? Ou então você quer esclarecer como esse conceito é usado na prática? Ou é comparar conceitos ou comparar alguma estratégia? Então veja aqui, em todos os exemplos que eu dei, eu coloquei verbos para os temas necessários. E é claro que não é só o que, o tema, o porquê do objetivo, mas também como você vai apresentar. Quando a gente olha para o como, existe uma infinidade de caminhos possíveis e quem determina o caminho que você vai percorrer é o seu público. É um público que conhece muito sobre o tema, conhece pouco do tema, é um público que tem um nível mais sênior de conhecimento ou de experiência na empresa, ou são alunos e alunas que de repente já estão acostumados a ouvir sobre aquele assunto e você quer inovar naquela sua aula. Então a abordagem tem muito a ver com o público. Procure pensar sempre qual é o benefício que você leva para esse público, te escutar, ouvir falar sobre aquele assunto com esse objetivo. Além disso, quais são as formas de identificação que você pode construir com exemplos, analogias, metáforas, além de dados, conceitos, informações de repente mais técnicas? E quais são histórias pessoais? Qual que é a sua relação também com o tema para que esse como seja de fato algo que conquiste as pessoas que de fato estão muito mais dispersas do que estavam há algum tempo nas plateias virtuais ou presenciais? Essencialmente, aqui a discussão é sobre o que, o porquê e o como. E aí, claro que para planejar não significa simplesmente fazer um monte de slides. Muitas vezes a gente pode sequer usar slide, posso usar um recurso diferente, inovar e sem dúvida, segundo Carmine Gallo, que é um grande especialista em oratória, ele diz que quando a gente inova, quando a gente leva algo diferente, as pessoas se conectam de uma outra forma. Então vale você pensar fora desse lugar e mesmo que você use slides, como é que você vai usar slides que sejam consistentes e mais atualizados do que aquela versão repleta de textos, repleta de conteúdos que talvez não conversem com a plateia. Então vejam que são várias decisões que você tem que fazer previamente e não basta fazer só pensando. Eu te recomendo a escrever e escrever na versão manual mesmo, bem analógica, bem como antigamente, digamos assim.
Significa que quando a gente começa já a mexer nos slides, abordar naquela tela, talvez não funcione tão bem assim, não dê uma ideia do todo. E a gente começa a perder tempo nos pequenos detalhes de diagramação e de layout. Então faça isso usando post-its. Eu adoro post-it, não venço comprar post-it, então vale a pena usar esse recurso. Ou vá construindo mapas mentais, mas faça de forma manual para esse P de planejamento ficar bem organizado, bem consistente, bem decidido. E aí, com tudo isso bem decidido, você vai agora pensar no P da prática. Nesse P da prática, estou diante das pessoas e vou conduzir essa minha reunião, essa minha apresentação para poucas pessoas, para muitas pessoas, pessoas que me conhecem ou não me conhecem. E aí é importante você saber que o começo e o final são dois momentos cruciais para essa comunicação ter impacto e realmente chegar ao seu público. No começo, cuidado com aquelas frases como vou tentar falar um pouquinho, ou então, não sei se está claro para vocês, o assunto é muito difícil, o assunto é muito técnico, porque são frases que não geram impacto. E só falar o tema também pode ser pouco em termos de introdução. A intenção desse momento é despertar a atenção das pessoas. Então, não economize em dados, informações interessantes, uma imagem impactante, uma história pessoal, como eu fiz aqui nessa Masterclass, faça uma pergunta para provocar as pessoas a refletirem sobre o tema. Então são estratégias que você pode usar nesse começo. Para desenvolver as ideias, claro que tem muito a ver com você se apropriar do assunto que você já preparou e demonstrar o seu conhecimento sobre o tema. O que faz muita diferença, dá um salto de qualidade quando existem transições entre as ideias. E são frases que remetem ou à introdução ou fazem um gancho de um slide para outro, quer seja uma pausa, quer seja uma história, mas sem dúvida a gente precisa fazer como se fosse uma costura entre as informações. Caso contrário, fica assunto 1, assunto 2, assunto 3 e a pessoa não consegue entender só de te escutar qual é a relação entre esses assuntos. É seu papel como comunicadora, como comunicador, fazer essa inter-relação dos assuntos. E aí na conclusão, é muito importante não perder a energia, porque a gente às vezes já está cansada, não vê a hora de sair dali, de sair desse holofote, ou então a gente também já está próximo do tempo final. Então não simplesmente encerre como acabou, obrigada, mas faça um resgate de ideias. E um resgate breve, que pode ter slide, pode ser verbalmente falado, com principais tópicos e um reforço da mensagem principal. Quase que um upgrade, eu diria, é você fazer um resgate da própria introdução, porque assim você vê um arco narrativo muito bem construído. Então esse é o P da prática que você pode usar, você pode treinar em voz alta, indo para um lugar, falando em voz alta para realmente ficar com esse texto mais, digamos, na ponta da língua. Só cuidado porque tem pessoas que acabam treinando muito em voz alta e querem memorizar, tem pessoas que escrevem todo o roteiro e isso pode comprometer a sua naturalidade, a sua também diversão em fazer aquela fala, senão a gente fica muito engessado querendo falar exatamente aquela palavra que foi pensada. Então eu estou falando já, fazendo um gancho, olha aqui a transição de ideia, para P de presença, porque existem várias percepções que as pessoas têm diante da forma como a pessoa se comunica. Então é percepção de naturalidade, de credibilidade, de interatividade, dinamismo, seriedade, enfim, são vários tipos de percepções. E cada um de nós tem um estilo próprio, talvez em alguns contextos você fique mais à vontade, talvez em outros tenha que ficar um pouco mais séria ou mais sério. Então a gente pode adequar sim aos contextos, não quer dizer que você tem que ser de uma forma em todos os contextos. E sem dúvida que essas percepções são fruto de elementos do não verbal, das qualidades vocais também. Então nessa Masterclass a intenção não é ficar colocando vários pode ou não pode, porque a gente tem que ter uma visão muito integral e é isso que eu vivi aqui na VRS Academy e valorizo muito, essa visão mais integrativa dos elementos. Não é só um né, não é só um tá, não é só um gesto fora do lugar que impactam essa percepção que as pessoas vão formar sobre você. E muitas vezes é uma percepção que é fruto de toda uma convivência. Às vezes não, é a primeira vez que a pessoa tem contato com você. O fato é que nesse conjunto de elementos de gesticulação, e sim, a gente deve gesticular para reforçar a nossa fala, não gesticular é algo até contraintuitivo. Então gesticulação, qualidades vocais, como a impostação, como um ritmo de fala, a pronúncia dos sons também.
A parte facial também se movimentando, sem ficar muito fechada ou fechado. Então eu tô aqui nesse cenário sentada, mas a gente sabe que existem muitos contextos de fala em que nós falamos em pé, tem um palco mais elevado ou não, ou falamos sentado também, ou no mundo virtual, quando a gente está ali diante das pessoas, olhando para uma câmera. Então, sem dúvida que a gente tem que se adequar em termos de quanto movimentar, o quanto também gesticular, mais amplo ou mais fechado, como é que a gente olha para as pessoas, e o desafio também é no presencial olhar para todo mundo para ter realmente esse feedback das pessoas. Elas estão acompanhando, estão de alguma forma fazendo caras de dispersão ou de não entendendo, e aí você pode mudar sua estratégia durante a sua fala. Então vejam que esses 3 P's são elementos, um conjunto de elementos para que você possa ter mais consistência, ter mais credibilidade também e mais confiança para poder falar em público. Claro que numa masterclass como essa, eu não tenho a intenção de dar conta de todos os contextos e todos os cenários possíveis para que você possa, de alguma forma, falar melhor, com mais elegância, com mais impacto. O mais importante dessa aula que eu quero que você leve é, primeiro, a gente precisa lembrar que todas essas técnicas estão a serviço do público, porque senão a gente sempre acha que o holofote está na gente. E é o público que também faz direcionamentos para nós em relação a talvez eu estou me alongando demais na explicação, talvez faltou um pouco mais de exemplo, talvez eu tenha que falar mais alto, talvez eu tenha que me movimentar um pouco mais. Então, a comunicação é em público, você ali conduzindo, mas é também para o público. Então, procure colocar o holofote também para a plateia, procure levar em conta essa plateia desde aquele momento que te fazem o convite até a hora que você termina e faz uma avaliação de qual foi a sensação que você causou. Talvez na sua régua você teria falado de uma outra forma, teria feito de uma outra maneira, tinha ensaiado de uma outra forma, mas foi aquilo que foi possível ser feito naquele contexto, com aquele bastidor e também com aquele efeito na plateia. Vale dizer também que muitos são cenários e que nem sempre a gente faz essas apresentações para grandes públicos. Talvez você faça muitas vezes ao longo de uma semana ou de um mês em diferentes públicos. Então, não dá para a gente colocar uma régua também como num TED Talk. Eu sei que tem muitas técnicas valiosíssimas que pessoas que fazem TED disseminam por aí. Mas a gente muitas vezes faz comunicações muito mais corriqueiras, muito mais com negócios em jogo, muito mais com resultados em jogo, ou a liderança também em jogo, ou a aprendizagem também em jogo. Então, sem dúvida, a gente precisa se valer daquelas que são úteis, práticas e fáceis de serem colocadas em prática. E eu te digo isso, falo do TED, porque muitas vezes a gente acaba assistindo muitos esses vídeos e acaba colocando essa régua muito lá em cima. Então eu vou fazer aqui uma breve metáfora para você, mais uma delas, que é sobre como eu também experiencio a prática de yoga. Então a yoga entrou na minha vida faz 2 anos e eu muitas vezes queria fazer aquela postura muito perfeitamente. E esquecia de curtir aquela prática, esquecia de curtir o processo para chegar ou não chegar naquela postura. E tem dias que eu consigo, tem dias que eu talvez não consiga por vários motivos. Então vejam que a prática de yoga é essa relação que você pode fazer também para a comunicação, porque tem dias que tudo vai funcionar muito bem e aquela postura, quer dizer, aquela comunicação funcionou muito bem. Talvez naquele dia não funcionou tão bem por algum outro motivo, mas buscar esse perfeccionismo e não buscar aproveitar essa jornada pode ser bastante complicado também. Então, para a gente ir encerrando essa Masterclass, eu quero te dizer que vale a pena curtir também o processo, vale a pena também aproveitar o momento de contato com as pessoas, não só querendo fazer tudo certo, tudo perfeito. E o outro ponto é lembrar que é um processo. Vá colocando pouco a pouco essas práticas, esses elementos que eu te contei aqui na Masterclass, porque colocar tudo de uma vez só talvez seja muito penoso para você, talvez seja como dizer assim, isso não é para mim. Então vai experimentando, curta o processo e isso vai também te ajudar a se comunicar melhor, se sentir melhor diante de um convite e também ao final saber se avaliar de uma forma mais real com você mesmo e comparar você com você mesmo e não com alguém que já fez uma grande palestra num grande palco.
E agora eu falei de yoga, já falei de jogo, de competição, e eu vou terminar com uma última metáfora, falando para você que a gente pode ter mais horas voo. Quanto mais horas voo também, como um piloto, uma pilota de avião, mais você consegue entender aqueles 3 momentos de assim que te convidam, quando você está diante das situações que podem acontecer, vários imprevistos inclusive, e como é que você lida com você e com a plateia também. Então, quanto mais prática, melhor. Vá praticando pouco a pouco, curta essa jornada e não deixe com que o perfeccionismo ou muitas técnicas isoladamente acabem com a sua prática. Então, quanto mais horas voam, melhor. Vá praticando e conte com a gente aqui na VRS Academy. Agora que você já terminou essa Masterclass, que tal você acessar o conteúdo exclusivo que nós fizemos aqui para você, porque afinal essa aula terminou e você continua agora aprendendo, praticando, ganhando horas voo. Então acesse o conteúdo, veja as dicas, filmes, séries e outras informações que você pode se valer para esse aprendizado continuado. Claro que a comunicação é essa habilidade para toda a vida, conte com a gente para a gente poder te ajudar também nessa jornada de aprendizado. Obrigada!